enganados por uma falsa beleza. Outras ainda incitam as pessoas para este mesmo engajamento de vida, sejam presos, e a moral da história é: são como ratos presos dentro de um experimento de um labirinto, podem ir para onde quiserem, desde que esteja dentro do labirinto. Assistem a tudo através da caverna de Platão, aspirando ser aquilo que elas veem, como se isso fosse real. Como se isso fosse ser a verdade. Ser desejoso daquilo que vê através de filtros, e dizem: essa é a vida que desejamos. A pior palavra que já ouvi na minha vida foi terreno baldio. Um lugar exposto que todos veem, mas que ninguém dá valor, está deitado fora, e ninguém se importa, ninguém se preocupa, jogam até lixo. Ou como uma frase que ouvi uma vez: você não é meu príncipe encantado, você não é real, são apenas boas ideias humanamente do outro, contudo, quando trazidos à realidade, se tornam coisas más. De fato o homem é manipulado em tudo, e nada veio a essa terra em favor do homem. Tirando o verbo do Eterno. Para vocês terem uma ideia, até essas amizades são definidas pelos demônios ou nossos relacionamentos, e depois dizem: temos livre arbítrio. No entanto, quando não conseguem nem sequer fazer o que querem. Antes de serem interrompidos por uma vontade superior, que nem sequer são deles, se porventura isso significa ser livre, com toda a franqueza, estão mais presos do que libertos, a ponto de não saberem distinguir a liberdade do cativeiro. Isto parece ser absurdo, não acham? Porém, é a realidade. Aceitem enquanto podem, porque ela aparecerá a todos, cedo ou mais tarde, de um modo negativo para uns, e para outros positivo. Quando os olhos do véu se abrirem, e conseguirem escapar da corrupção, poderão só enfim, entender o que significa liberdade, e saberão quem realmente os estavam moldando as suas vidas anteriormente para a escravidão. Penso, logo sou escravo, sem pensamentos, sou livre. A partir do momento em que o homem é guiado pelas vontades que surgem no corpo, e não guiado pelo Eterno, são os demônios fluindo como um rio no seu corpo para o guiar. O rio é como uma corrente ou, como se costuma dizer, uma correnteza. Que arrebatam-te para onde não queres ir. Liberte-se desse rio morto, antes que o conduza ao mar dos mortos. Um demônio manipulando a criança para ter tais pessoas como amigos. Esse relato aos remanescentes chega a ser um querido diário. Onde nele guardo os segredos que vi e ouvi do Eterno e que guardei comigo, até que alguém os encontre e os revele às pessoas. Porém, não me afastando muito do tema principal. Abaixo da terra, existem bases de grande porte que não foram criadas por homens. Desde a infância, o homem é influenciado ou coagido a olhar para o céu, e a ser tratado como se ele fosse um pó insignificante, que apareceu por acaso neste mundo e que desaparece com o tempo, o que é também mais uma pré-manipulação. Mas isso é para desviar o foco do homem, para que ele não questione as coisas que ele vê de estranho. Pois isso pode ser muito mortal para a matrix dos espíritos. Já ouvi uma frase que dizia: apenas sinta, não raciocine, questionar é ser louco. Ao não questionar as coisas, fica-se com a ideia de que tudo vem de fora. E que, de algum modo, por estar muito longe, não lhe pode fazer mal. Em nenhum momento contemplando a ideia ou a possibilidade que possa estar errado. Os demônios são puro raciocínio, não existem sentimentos entre os demônios, nem nada humano que venha atrapalhar eles. Enchem o homem de arrogância, para que este não passe a perceber que estão errados. Já ouvi falar do ditado que diz que você é aquilo que come, mas o termo se define de um jeito melhor onde se diz: tu és exatamente aquilo que pensa. Mande os pensamentos embora, antes que eles o consumam, e tomem a sua forma e vivam por você. Os pensamentos são a prisão da alma. Sobre essas bases, guardam um grande dado de cada pessoa que, pelo menos, já teve algum contato com a internet. Necessariamente a pessoa não precisa estar com o celular na mão, para que possa ser vigiado. As pessoas não fazem a mínima ideia do que é a internet e acreditam que, se as minhas informações não estiverem num servidor, obviamente não existo, como os hackers afirmam. No entanto, eles são as maiores vítimas das ideias dos demônios. Essas máquinas das bases ocultas, computam tudo e anotam tudo, e conseguem prever determinadas ações ou redefinir o que a pessoa deveria ser na Terra. Isso já pode ter acontecido com alguém, que de uma hora para outra, perdeu a estabilidade, tornou-se líquido e foi levado para todo o lado, até se solidificar novamente numa posição estratégica. E, por fim, para que ninguém veja nada, eles inundam a internet com falsas informações, piadas, memes e notícias, que desviam a atenção do homem, como gravações feitas artificialmente, umas muito mal feitas propositadamente, os canais dark e outras tão realistas que enganam até os mais experientes.
As pessoas nem sequer contemplam a possibilidade de que possam estarem errados ou de estarem sendo manipulados. Não questionem, apenas sigam a ordem. Siga os desejos, e veja onde eles o levarão. Não sei se conseguiria dizer tudo o que quero, mas grito em palavras como uma espada afiadas de 2 gumes, aquilo que digo para que possa cortar aqueles que ouvem. Olhem para a vossa vida e verão que a vida não se resume somente naquilo que se pode ver através dos olhos de carne. Se sua realidade se limita apenas nos 5 sentidos, ai de ti. Corram, antes que sejam consumidos. O relógio bate a cada segundo, e as escolhas contam como segundos. Quando os segundos se juntam, transformam-se em minutos, e, quando os minutos se unem-se, dão origem às horas. Por fim, esse ciclo não tem fim. Até que esse mundo se acabe, onde o tempo não existirá mais. O fim de todo será separado pela Jerusalém Celeste ou pelo Lago de Fogo. Acordem. Vocês estão dormindo. Parte 2, o mundo oculto. É possível que já tenham ouvido falar da teoria que sugere que a Terra é oca, e que dentro dela existe uma civilização oculta. Eles não estão errados, mas os seres que vivem lá embaixo, não são extraterrestres, e sim demônios em carne. Civilizações pós-diluvianas, antes do Cordeiro, apareciam constantemente à humanidade. Depois do Cordeiro, eles não têm mais tanto acesso ao mundo como antes. Eles vivem lá embaixo à custa de carne humana e outros alimentos produzidos por meio de impressão 3D. As pessoas devem ouvir sempre ou poderiam ouvir, se os casos não fossem tão abafados, de pessoas que são abduzidas ou sequestradas. Na verdade, elas são mortas para virar alimentos, ou, como poucos sabem, fazendas de pessoas vegetais, onde a pessoa está totalmente paralisada, e usam essas pessoas como produção de comidas, onde pegam as mulheres, engravidam e comem seus filhos. Tornando-se em fazendas humanas, isso acontece muito por hospitais, ou outros hospitais se tornam fazendas humanas. As pessoas nem sequer sabem disso, e ainda por cima vão a esses lugares se hospitalizar, sem saber em que perigo estão entrando, ou correndo o risco de dizer que teve óbito e levar o corpo vivo para outra estalagem, e transformando em fazenda vegetal de carne humana, da onde vocês acham que aparecem tantos órgãos em mercados negros ou adrenochrome, feita de crianças? Por trás dessas bases ocultas pela Terra, há uma tecnologia muito avançada, cujo nível de complexidade seria impossível de explicar. Há uma série de computadores quânticos. Em uma série, existe um computador chamado íntegro, cujos os componentes são semelhantes aos componentes visíveis da máquina. Outro caso também é que eles criam robôs que vão a esse mundo executar certas missões, e depois são destruídos e declarados como mortos ou simplesmente desaparecem. Outros, substituindo as pessoas reais que teve algum acidente ou algo relativo, ou outros vivem com o intuito de aprender mais de perto ações humanas para a implementação de um plano sujo. Parte 3, o jogo. Enquanto estive nos laboratórios, o Senhor mostrou-me o que esses demônios faziam. Uma das novidades que eles trouxeram foram esses óculos de realidade aumentada. No entanto, essas pessoas não fazem ideia da dimensão em que estão entrando. Elas pensam que se trata apenas de uma imersão de imagens, contudo houve casos, mas não divulgados, de pessoas morrendo dentro desses óculos de realidade aumentada, cuja alma foi tragada para outra realidade dentro do jogo. Lá dentro, vi esses demônios montando os óculos de realidade aumentada. Quando o Eterno me levou para dentro do jogo, percebi que eles estavam montando um mundo altamente realista. Lá dentro, pude ver os cientistas, se é assim que posso chamá-los, experimentando e diagnosticando o estado do jogo. O jogo imita a realidade, mas de um jeito bem mais realista do que podemos imaginar na Terra. Observava eles brincando de deuses dentro desse mundo, criando e desconstruindo a realidade, fazendo comidas e provando e dizendo qual era o gosto da comida, a textura, o aroma, não só da comida, como qualquer outra coisa que quisessem. Se eles quisessem poderiam fazer uma praia, uma cidade, uma montanha, uma Jerusalém celeste falsa com todas suas características físicas e reais etc. Ainda na visão, vi um homem que havia sido capturado ou comprado, não sei, mas o vi ele dentro do jogo, experimentando pela primeira vez aquele mundo artificial, e os cientistas explicando como ele fazia para criar alguma coisa dentro do jogo. Ele se baseia apenas em pensar como era uma maçã de olhos fechados, a casca, a textura, o gosto. Minutos depois, aparecia diante dele uma maçã verde, ou ele poderia falar também caso fosse muito difícil detalhar em pensamentos. Quando ele provava, ele não conseguia perceber que aquilo era falso, mas achava que estava comendo de verdade, ou que alguém tinha trazido algo para ele no mundo real, e o fez comer, no mundo real, parecendo ser dentro do jogo. Depois,
Vi os demônios ensinando a criar alguns elementos, várias outras coisas, para ver como o jogo instiga o homem a querer ficar mais dentro desse jogo, ou quais seriam logo os primeiros pensamentos escravatórios que apareciam diante dele, seus medos, seus desejos, suas vontades, seus demônios se materializando em sua frente. Aquilo que era para ser divertido, em pouco tempo, se tornou um tormento, devido às coisas que surgiram de sua mente conturbada. Depois destas coisas que vi um pouco, minha visão foi cortada.